dia, irmãos. Graça e a paz de Cristo esteja com cada um de nós essa manhã, amém? O tema... vai ter um sorteio? Tá, vamos fazer no final, pode ser? Pode ser? Tá. Irmãos, a gente vai falar sobre um tema hoje muito desafiador e muito importante. Preparando os filhos para enfrentarem o mundo pós-cristão. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos dê entendimento nessa manhã para ouvirmos a voz dEle. Senhor Deus, nos ajuda nessa manhã. Esse tema é um tema desafiador, Pai. Para todos nós que somos pais, que somos filhos, de alguma maneira influenciamos a vida de alguém. Nos ajuda, Deus, a prepararmos nossos filhos e a nos prepararmos também para enfrentarmos o mundo que é hostil à Tua verdade, Pai. Nos ajuda nessa manhã, abre o nosso entendimento, Deus. No nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Romanos, capítulo 13. Romanos 13. Romanos 13, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 13, 11 e 12. O apóstolo Paulo falando aos irmãos lá da igreja de Roma. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Irmãos, olha o que Paulo diz lá no início do versículo 11. Paulo diz assim, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. O tempo que Paulo está se referindo aqui nessa carta, nesse versículo, não é o tempo cronos, não é o tempo contado em horas, minutos, segundos, dias, anos. A palavra tempo aqui é o kairos, que é o tempo de Deus, um tempo oportuno de Deus. Então, Paulo está dizendo assim, olha, vocês conhecem o tempo que vocês estão vivendo, o tempo de Deus, a atmosfera de Deus que vocês estão vivendo naquele momento histórico. E aí, para a gente começar a trabalhar esse tema, de preparar os nossos filhos para enfrentar um determinado mundo, numa determinada época, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar a gente conhece o tempo em que a gente vive? O tempo? A gente consegue discernir o tempo que a gente está vivendo? Eu acho que essa é uma das grandes necessidades da igreja atualmente. Discernir o tempo. Interessante que Jesus, ele estava falando às multidões, certa vez, está lá no livro de Lucas, e ele disse assim, olha, vocês sabem olhar para o céu, vocês olham as nuvens, e vocês sabem se vai chover ou se não vai chover. Vocês conseguem discernir o tempo, cronos, vocês conseguem discernir as estações do ano. E aí Jesus falou, vocês são hipócritas, porque vocês sabem interpretar a respeito da terra e do céu, mas vocês não sabem discernir esta época que vocês estão vivendo. Vocês não sabem discernir esta época. Então, a primeira coisa a gente precisa ter discernimento. Qual é a época que nós estamos vivendo? Coloca o slide aí, o próximo slide, Calil, para a gente. Olha só o que é discernimento. Discernimento é a capacidade
de compreender as situações. É a habilidade de separar o certo do errado. E é a capacidade de avaliar as coisas com clareza. Isso é uma definição do dicionário, viu, irmãos? Uma definição da palavra discernimento. Então, quando a gente apega essa palavra discernimento, o que é discernir os tempos? Compreender as situações, separar o certo do errado, avaliar as coisas que estão acontecendo à luz do que está escrito na Bíblia. Irmãos, a gente precisa de discernimento. Enxergar o mundo com as lentes de Deus. Olhar o mundo com uma perspectiva de Deus. Olha que interessante, nesse texto que a gente leu agora, Paulo diz assim, ele começa a nos dar algumas dicas do tempo em que a igreja vive. Ele fala assim, olha, vai alta a noite e vem chegando o dia. O que ele quer dizer com isso? Ele está usando uma metáfora aqui. Que metáfora é essa? Que dia é esse? O dia é exatamente a volta de Cristo. Né? O sol da justiça vai voltar. E a gente sabe que o momento mais escuro da noite, qual é? É aquele momento anterior à chegada do sol. Ali por volta de 4, 5 horas da manhã, ali a escuridão, ela é uma escuridão plena. Né? Então, Paulo está dizendo, olha, vai alta a noite e vem chegando o dia. Né? A nossa salvação, ele diz aqui antes, a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ou seja, cada dia que passa, fica mais perto o retorno de Jesus. Cada dia que passa, o sol da justiça fica mais perto de retornar, de voltar a brilhar. Então, irmãos, o mundo, ele caminha, e cada vez que o mundo caminha, as trevas vão aumentando, porque quanto mais as trevas aumentam, mais a gente se aproxima do retorno de Cristo. Quanto mais alta a noite, quanto mais escura a noite, mais próximo está a chegada do dia. Então, Paulo está usando uma metáfora aqui para dizer para a gente, olha, conheçam o tempo que vocês estão vivendo. Né? A noite vai alta, o dia vai chegar. A nossa salvação está mais perto do que estava antes. Nosso Redentor aí está às portas. Ele dá algumas dicas que a gente vai trabalhar depois aqui. Tá bom? Nós precisamos conhecer o tempo no qual nós estamos inseridos. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Nós estamos vivendo, hoje, nós estamos vivendo o tempo do fim. Os últimos dias. Esses últimos dias, eles vêm desde a época de Cristo. E cada dia que passa, cada semana que passa, cada mês que passa, o mundo, ele afunda cada vez mais em trevas, e cada vez mais se aproxima o dia em que o sol da justiça vai brilhar, em que Cristo vai voltar. Tá bom? O Cronos é uma coisa, o Kairos é outra coisa. A gente tem que conhecer o Kairos de Deus. E sobre o Cronos? Passa o próximo slide aí para mim, Calil, por favor. Bom, a história, irmãos, o Cronos, né, a história cronológica, ela é dividida de maneira clássica, tá? Uma divisão clássica da história. Ela é dividida em idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Existe uma divisão também entre história e pré-história, né, que a pré-história seria antes da invenção da escrita. E aí a versão clássica diz que a pré-história seria... A gente estuda lá na escola, lá, né, no primário. A idade da pedra lascada, idade da pedra polida, idade do bronze. Só que eu não vou entrar nessa questão de pré-história, porque isso não tem nenhuma compatibilidade com o relato bíblico, tá, irmãos? O pastor Marconi até falou aqui no estudo que ele deu, a Bíblia não fala nada de homem das cavernas, tá? Isso aí não tem nenhuma compatibilidade com o relato bíblico. Se você for olhar o relato de Gênesis, você vai ver que a civilização pré-diluviana, ou seja, aquelas gerações que vieram depois de Adão, eles já dominavam a agricultura, eles já dominavam a pecuária, eles já dominavam a arte de fundir bronze, de fundir o ferro. Então, assim, não existe base bíblica
para os homens existir uma civilização que morou todos eles e foram evoluindo. Isso aí, eu não vou entrar nessa questão, tá, irmãos? Então, nós vamos nos ater aqui à história. Idade Antiga vai ali de 4.000 a.C. até a queda do Império Romano ali no século V. Depois a gente tem a Idade Média, que foi um período de 10 séculos, do século V até o século XV, tá bom? E aí, ali com a queda da tomada de Constantinopla pelos turcos, em 453, é um marco do fim da Idade Média. Aí a gente entra na Idade Moderna, que vai exatamente ali do século XV até o século XVIII, em 1789, com a Revolução Francesa. E aí o marco da Idade Contemporânea é exatamente a Revolução Francesa, que ela vem de 1789 até os dias atuais. São marcos, irmãos, são marcos históricos, tá bom? É uma divisão clássica da história. Então, para a história clássica, hoje, nós vivemos numa idade chamada Idade Contemporânea. E essa Idade Contemporânea ela já tem 233 anos que a gente vive nessa chamada Idade Contemporânea, desde a Revolução Francesa. É óbvio que a gente que está vivendo nesse tempo, a gente não tem assim, uma percepção exata do momento que a gente vive. Porque, para a gente avaliar um período histórico, a gente precisa ter um grau de afastamento. Isso serve para a história, serve para a literatura, serve para as artes em geral. Você precisa ter um tempo de afastamento para você olhar para aquilo ali com mais clareza. Então, pode ser que daqui a alguns anos, alguém olhe para o tempo que a gente está vivendo hoje e fale assim, não, esse pessoal não estava mais na idade contemporânea, ele já estava em outra idade. Mas hoje, para fim de divisão clássica, a gente vive a idade contemporânea. E dentro dessa idade contemporânea, irmãos, já são mais de 200 anos, desde a Revolução Francesa. Várias mudanças socioculturais, elas vêm acontecendo, principalmente nos últimos anos. Os últimos anos da nossa humanidade, o último século, esse início de século que nós vivemos, é talvez o século onde nós tivemos mais mudanças com mais rapidez na história da humanidade. É um negócio impressionante, né? E dentro dessas mudanças socioculturais, né, alguns movimentos causam impacto na cultura e na sociedade. Então, a gente pode... Os dois últimos quais são? O modernismo e o pós-modernismo. Tá? Então, hoje, muitos teóricos dizem que a gente vive num mundo pós-moderno. Pós-moderno. E qual é a principal característica dessa cultura pós-moderna que a gente vive hoje em dia? Coloca o slide aí, o próximo, Calil, para a gente. Olha só o que Nietzsche afirmou. Que frase interessante de Nietzsche. Não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Irmãos, Nietzsche viveu no século XIX, tá? Ele morreu em 1900. Então, ele viveu ali na segunda metade do século XIX. E essa frase de Nietzsche, não há fatos eternos, como não há verdades absolutas, ela já está apontando um caminho que a sociedade ocidental estava trilhando, a partir dali. Tá bom? Um caminho que a sociedade ocidental começou a trilhar. Não há verdades absolutas. O mundo pós-moderno ele é marcado por duas características que eu considero como principais. Tem várias, mas se eu pudesse destacar duas, individualismo, subjetivismo. Individualismo. Eu. O que importa é o eu. A ênfase é no eu. E a subjetividade? É exatamente aquilo que é próprio do sujeito. Isso não começou agora, irmãos. É um processo. Lá no século XV, XVI, começou aí um movimento, um processo cultural, que foi o humanismo. O que é que o humanismo propunha lá no século XVI? Nós vamos tentar mudar o eixo dessa sociedade. O mundo passou 10 séculos da Idade Média sendo altamente influenciado
culturalmente, pelos valores cristãos. Idade Média. Não toda a Idade Média, tá, irmãos? Mas a alta Idade Média ali, os últimos 5 séculos da Idade Média, foi muito influenciado pela cultura cristã, pelo cristianismo. Né? Por quê? O mundo ocidental era um mundo praticamente todo cristão. A Igreja Católica Romana, ela ditava, né, as regras culturais da sociedade, num sentido cultural. Depois eu vou explicar isso para os irmãos, tá bom? Então, a pós-modernidade, irmãos, é uma época onde tudo é relativo. Tudo é relativo. Não existem mais verdades absolutas. Então, a gente precisa entender esse momento onde nós vivemos. E aí a gente vê essa frase de Nietzsche, lá no século XIX, ele já estava dizendo que não há verdades absolutas. E esse pensamento ele vai influenciar mais para frente. Então, isso começou lá atrás, no humanismo do século XVI, Renascimento, né? Renascimento humanista. Ali começou no século XV, XVI. Isso foi desembocar no iluminismo do século XVIII e acabou ali fomentando a Revolução Francesa. E aqueles ideais ali, eles foram se infiltrando na sociedade. E hoje, em pleno século XXI, eu acho que a gente vive o auge desse movimento humanista que começou lá no século XVI, que é exatamente o homem no centro de todas as coisas. O mundo passou do teocentrismo cultural para o antropocentrismo cultural. Teocentrismo, teo, Deus, Deus no centro. Antropocentrismo, antropos, homem, o homem no centro. Então, o mundo começou a mudar o seu eixo cultural. E hoje, a gente vive exatamente o ápice dessa cultura, do eu no centro de todas as coisas. Eu estava até vendo, tem uma música do Traje a Rigor, né? Traje a Rigor. Muito engraçada, que o nome da música é Eu Me Amo, né? Eu até anotei aqui, Eu Me Amo. Muito engraçado. A música começa assim, eu, e ele vai falando, há tanto tempo eu vinha me procurando, quanto tempo faz, já nem me lembro mais, sempre correndo atrás de mim, feito um louco, tentando sair desse meu sufoco. Eu era tudo o que eu podia querer. Era tão simples e eu custei para aprender. Daqui para frente, nova vida eu terei. Sempre a meu lado, bem feliz eu serei. E ele fala no refrão, eu me amo, eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Cara, essa é a música que é a cara do tempo que a gente vive. Eu me amo, eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. É óbvio que isso aqui é uma sátira, né? O Traje a Rigor é um grupo meio satírico, né? Então, eles estão tirando um sarro mesmo, né? Estão caçoando da cultura em que a gente vive hoje em dia. Tudo é o eu. Tudo é o eu. O eu sou o que importa. Abre a sua Bíblia lá em João 14. João 14, versículo 6. João 14, 6. Coloca o slide para a gente aí, Calil. Já está lá? Olha só o que Jesus disse. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, eu sei que vocês já conhecem esse versículo, tá? Mas olha só, Jesus não disse que ele era um caminho. Ele não usou aí um artigo indefinido. Ele usou um artigo definido, eu sou o caminho. Ele não disse que era uma verdade, ele disse que era a verdade. E ele não disse... Opa, caiu aqui, hein? Acontece. Ele não disse que era uma vida. Ele disse, eu sou a vida.
O Evangelho, olha só, presta atenção, o Evangelho, ele é totalmente incompatível com a cultura do nosso tempo, da nossa época. O Evangelho é totalmente incompatível com a cultura da nossa época. Irmãos, se não existe verdade absoluta no mundo, cada um tem a sua verdade, não é isso? Quando você vai, às vezes, conversar com alguém, o que a pessoa fala para você? A primeira coisa essa é a sua verdade. Eu tenho a minha verdade. Cada um tem a sua verdade. A verdade, ela saiu do campo coletivo e ela foi para o campo individual. Ela mudou, ela está agora uma verdade antropocêntrica, né? O homem no centro de todas as coisas. Então, o Evangelho, ele não é compatível com a cultura do nosso tempo, irmãos. Não é. Não é. Os alemães, eles criaram um termo, né? Um termo exatamente para nomear essa questão da cultura do tempo, que é o Zeitgeist, né? Zeit, tempo. Geist, espírito. Zeitgeist é o espírito do tempo. O espírito do tempo. Zeitgeist. Então, o Zeitgeist da nossa época é exatamente o individualismo. O culto ao eu. O que importa é o que eu penso. Então, as pessoas, a loucura está tão grande na sociedade hoje em dia, que as pessoas elas mudam as leis, elas mudam as regras, as pessoas mudam culturas para poder adaptar a sociedade ao eu. Então, eu não quero casar com uma pessoa só, eu quero me casar com 3 pessoas. Poliamor. Então, eu tenho que mudar as leis para que a sociedade vai ter que fazer do jeito que eu quero. Eu não estou satisfeito com a maneira como eu nasci. Eu não sou isso, eu sou aquilo. Então, a gente muda as leis, é o eu. É o eu. O culto ao eu. Tem que ser do jeito que eu quero. Então, a gente vive nesse mundo. Então, o mundo diz assim, olha, faça o que te faz feliz. Não é assim? Ué, se te faz feliz, faça. E o que Jesus diz, irmãos? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Então, o mundo é o quê? Extravase seu sentimento. Extravase o seu querer. Faça o que você quer. E Cristo diz o quê? Não, você precisa negar. Negar a si mesmo. O mundo diz que cada um tem a sua verdade. O que Cristo diz? Eu sou a verdade. Não tem compatibilidade. É por isso que Jesus fala que nós não somos desse mundo. Nossa pátria é outra. A nossa pátria é outra. Não tem. Nós, os crentes, a igreja de Jesus, nós somos forasteiros nesse mundo. Porque o zeitgeist desse mundo, o espírito desse mundo, não é o espírito que habita na igreja, é outro espírito. Paulo, ele já havia nos avisado que nos últimos dias nós teríamos tempos difíceis. Tá? 2 Timóteo 3, de 1 a 4, diz assim. 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Olha só o que Paulo fala dos últimos dias. Paulo fala assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias, que são os dias que nós vivemos hoje, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Em um outro momento, Paulo vai dizer que os homens eles serão amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos, eu acho que é a característica que mais define. Pode deixar, Rodrigo. Se você levantar, vai cair de novo. Obrigado. Amantes de si mesmos, eu acho que é é uma das características que mais definem a nossa geração. Mas por que eu estou falando de pós-moderno, né, mundo pós-moderno?
Mas por que o nosso tema hoje fala de mundo pós-cristão? O que seria esse mundo pós-cristão? Irmãos, eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu fiquei pensando, pós-cristão. E aí eu comecei a pensar o seguinte, será que esse mundo um dia já foi cristão? Porque se ele é pós-cristão, é porque um dia ele já foi cristão. Será que existe um mundo pós-cristão? E eu comecei a pensar sobre isso, irmãos. Num sentido cultural, veja, num sentido cultural, realmente o pensamento pós-moderno, ele tem feito um esforço para remover e para destruir a herança e a base do cristianismo na nossa sociedade. A gente não pode negar, irmãos, que durante grande parte ali da Idade Média e até após a Idade Média também, com a Reforma Protestante, ali nos séculos 16, 17, né? A gente não pode negar que o cristianismo ele influenciou a nossa sociedade de forma muito impactante. Então, se vocês forem olhar, ciência, educação, negócio, política, direito, música, literatura, pintura, filosofia, todo o conhecimento do mundo ocidental, ele está permeado pela influência do cristianismo. Isso é notório, isso é algo que você pode visualizar até nos livros de história, irmãos. As primeiras universidades, quem fundou, irmão? Não foi o ateu, não, foi o cristão. Os grandes cientistas, os primeiros cientistas, eles eram cristãos. Os primeiros hospitais, a ciência, a base da ciência, quem começou a desenvolver foram cristãos, irmãos. Então, a nossa sociedade ocidental, ela foi influenciada, muito influenciada pelo cristianismo. É lógico que foi, a gente não pode negar isso. E é por isso também que a gente chama o Ocidente, muitos dizem que o Ocidente ele tem uma cultura judaico-cristã. As bases da nossa sociedade são judaico-cristãs. Eles vêm dessa linha de pensamento do judeu e do cristão. Então, isso é verdade, irmãos. Então, no sentido cultural, a gente pode dizer que o mundo é pós-cristão. Já ouviram falar de Estado laico? Todo mundo já ouviu falar de Estado laico aqui, né? Estado é laico. Então, se você tem uma cruz num órgão público, você tem que tirar, porque o Estado é laico. Se você tem um monumento que lembre alguma coisa do cristianismo, você tem que tirar, porque o Estado é laico. Estão querendo realmente banir toda e qualquer referência do cristianismo na nossa sociedade. Então, nesse ponto, o mundo ele caminha para ser pós-cristão, nesse sentido, irmãos. Mas, e no sentido espiritual? Existe um sentido espiritual para o mundo. O mundo é pós-cristão no sentido espiritual? Não. Não é pós-cristão no sentido espiritual. Olha lá o que diz João 15, 18 e 19. João 15, 18 e 19 diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, vós não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. 1 João 3,13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então, irmãos, João está dizendo aqui em duas passagens o seguinte, olha, o mundo, ele odeia o cristianismo, num sentido espiritual. Mundo, entendido aqui como um sistema de valores. O sistema de valores do mundo, ele odeia o cristianismo, porque ele odeia a verdade de Deus, ele é hostil à verdade. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não fiquem surpresos, irmãos. É isso que a gente tem que esperar. O sistema de valores do mundo, eles odeiam a verdade do Evangelho. É isso, irmãos, que a Bíblia está dizendo. Lá em Tiago, diz que aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, no sentido espiritual, ser amigo do mundo é antônimo de ser amigo de Deus. É água e óleo, eles não se misturam. Eles não são compatíveis.
são coisas diferentes. São coisas diferentes. O mundo pós-cristão, num sentido cultural, ele pode ser entendido como pós-cristão. Mas o mundo, no sentido espiritual, ele é anticristão, sempre foi anticristão. Mesmo na Idade Média, ele sempre foi anticristão, irmão. O mundo como sistema de valores. Culturalmente, a gente pode entender pós-cristianismo no sentido cultural. Entrando no nosso tema aqui, entrando no tema, tá bom? Como preparar os nossos filhos para enfrentar esse mundo que é hostil à verdade, esse mundo que é baseado no individualismo, esse mundo que é baseado no relativismo, onde cada um tem a sua verdade e onde Cristo diz que eu sou a verdade. Como é que a gente prepara os nossos filhos e como é que a gente se prepara para viver num mundo desse? Vamos voltar lá no texto de Romanos, capítulo 11. A gente vai começar a pontuar algumas coisas aqui. Romanos 13, a partir do versículo 11. Nós lemos lá no versículo 11, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E aí Paulo vai dizer o seguinte para a igreja lá de Roma. Versículo 13. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus, Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, Paulo, ele fala para aqueles irmãos lá do tempo, do kairós de Deus. E logo depois, ele fala como que a gente deve viver nesse tempo. Primeira coisa que Paulo fala lá em cima, olha, já é a hora de vocês despertarem do sono. Vocês estão dormindo? Vocês estão dormindo? Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Vocês não conseguem enxergar que a gente está vivendo os últimos dias. Nós estamos no tempo do fim. Então Paulo fala lá, olha, já é hora de vocês se despertarem do sono. Isso serve para nós hoje, irmãos. Paulo fala assim, andemos dignamente. Andemos dignamente. E aí ele complementa, como é que anda dignamente? Em pleno dia. Como em pleno dia, irmãos? 1 João diz que se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, nós somos mentirosos. E a verdade, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós precisamos, irmãos, andar na luz. O mundo diz, a palavra de Deus diz, que no mundo vai alta noite. Vai alta noite. Nós estamos vivendo um tempo de trevas profundas. Por quê? Porque Jesus Cristo está próximo de se manifestar. E eu disse aqui no início, quanto mais alta a noite, mais próximo o dia. Então, nós vivemos nesse mundo de trevas. Mas nós não podemos viver em trevas, irmão. Porque nós não somos desse mundo. Nós somos forasteiros, nós vivemos na luz. Então, a gente precisa fazer o que Paulo está dizendo aqui. Olha, vocês precisam andar em pleno dia. Não em orgias e bebedices, impudicícias, dissoluções, não fazendo a vontade da carne, mas fazendo a vontade de Deus. Então, a primeira coisa, primeiro ponto que eu queria abordar com os irmãos, como preparar os nossos filhos para enfrentar esse mundo pós-cristão, é muito simples. Olha, seja crente. Seja crente. Nós precisamos ser crentes, irmão. Se nós não formos crentes, como é que a gente vai preparar nossos filhos para viver nesse mundo? Para enfrentar esse mundo pós-cristão? Não vamos dar conta. Paulo fala, revista-se de Cristo. O que é revestir-se de Cristo, irmãos?
1 João 2,6 diz que aquele que permanece nele, em Cristo, esse também deve andar como ele andou. Revestir-se de Cristo é andar como Cristo andou. É fazer as mesmas obras que ele fazia. Aí ele continua aqui, nada disponhais para a carne. Para de alimentar a carne. Se a gente só... tem uma história muito conhecida, né? Já contaram aqui na igreja várias vezes, aquela história dos 2 cachorros, né? Um cachorro vencia o outro na batalha, na briga. E aí perguntaram para o dono dos cachorros, qual é o segredo? Por que um cachorro sempre vence? E ele falou, olha, é porque eu alimento mais esse aqui do que eu alimento o outro. Então, se a gente só dispõe coisas para a carne, a nossa carne vai fortalecer, irmão. Nossa natureza pecaminosa ela vai sobressair. Precisamos alimentar o espírito. Desperte da apatia. Já é hora de nós nos despertarmos do sono. O mundo vai de mal a pior. E não vai melhorar. Não vai melhorar. O mundo só vai piorar. Pode até ter uma aparência de melhora, mas os valores eles vão se deteriorar cada vez mais. Não vão melhorar. Porque quanto mais a noite fica alta, quanto mais a escuridão aumenta, mais se aproxima a chegada do dia. Então a gente deve realmente se preparar, porque a perseguição vai aumentar, a hostilidade vai aumentar. E se está aumentando para nós, para os nossos filhos, vai ser muito pior. Você vê, eu fiz faculdade ali no início dos anos 2000, ali, né? De 2001 a 2005. Você vê que o clima não é brincadeira. Universidade Federal, né? O bicho pega para você ser crente lá. É hostil, irmãos. Você imagina daqui a 15 anos, quando a minha filha estiver na universidade, vai ser 10 vezes pior. Então a gente precisa preparar essa geração, essa nova geração que está vindo por aí. Como? Primeiro, seja crente, no mínimo. Isso é um mínimo. Seja crente, ensine seu filho a ser crente. Seja um pequeno Cristo na sua casa. Isso é o básico. Segunda coisa, também não deixa de ser importante. Não tolere aquilo que Deus não tolera. Vou repetir, não tolere aquilo que Deus não tolera. Tolerância é legal? Depende. Depende. O que a gente está tolerando? Hoje em dia está muito em voga aí, né? Uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi na minha vida, foi uma pessoa dizer que o amor cristão, ele significa a mesma coisa que tolerância. Mentira. Mentira. Abra a Bíblia lá em Apocalipse 2. Apocalipse 2, de 18 a 20. Apocalipse 2, de 18 a 20. Olha só o que o apóstolo João escreveu para a igreja em Tiatira. O próprio Cristo falando para a igreja. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não só tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos.
Irmãos, a igreja de Tiatira era uma igreja excelente. Olha só. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras. Irmãos, era uma igreja exemplar. A igreja de Tiatira, ela só tinha um problema. Qual era o problema da igreja de Tiatira? Tolerância demais. Ela tolerou um falso ensino, uma falsa doutrina dentro da igreja. Irmãos, cuidado com esse negócio de tolerância. A nossa tolerância, ela tá vinculada à verdade, irmãos. Estou falando de conceitos, eu estou falando de uma batalha entre verdade e mentira, não estou falando de pessoas. Estou falando de intolerância com pessoas, mas a gente não pode tolerar que as mentiras, que as deturpações da palavra, elas comecem a entrar no nosso meio, irmãos. Então, qual foi o problema da igreja de Tiatira? Tolerância. Então, a tolerância é sempre boa? Não. Cuidado com o que a gente tem tolerado, irmão. Com os conceitos que a gente tem tolerado na nossa casa, na igreja. Coloca o outro slide aí, Calil, pra gente. Olha só o que John Wesley disse. O cara é um visionário. O que uma geração tolerar, a próxima geração vai o quê? Abraçar. Irmãos, é só você olhar a história. O que a geração dos nossos pais toleraram e o que a nossa geração tem abraçado hoje em dia? Quantas distorções da palavra? O que a gente tolera hoje em dia é o que os nossos filhos vão entender como verdade amanhã. Então a gente tem a responsabilidade de não tolerar o falso ensino, os falsos profetas que pregam um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. Olha só o que Paulo disse para Timóteo, que era um jovem pastor. 1 Timóteo 4,16. Paulo disse assim para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e que? Da doutrina. Irmãos, esse contexto em que Paulo está falando aqui para Timóteo, o contexto dessa fala, Paulo começa lá no 1 Timóteo 4, versículo 1, ele está falando da apostasia dos últimos tempos. Então, no contexto da apostasia dos últimos tempos, Paulo diz, olha, cuida da doutrina. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a espíritos de demônios. E aí, nesse contexto, Paulo fala para Timóteo, cuida de você e cuida da doutrina. Cuidado com aquilo que você tolera. Cuidado com esse negócio, não em nome da tolerância nós vamos aceitar que digam qualquer coisa. Que a escola ensine qualquer coisa para os nossos filhos. Não. A gente não pode aceitar, irmãos. A gente não pode. A gente vive o nosso zeitgeist, o espírito do tempo, ele não pode ser o espírito da nossa família, irmãos. Não pode. Olha para a Europa. Olha para a Europa. As igrejas históricas na Europa, elas estão dizimadas. Dizimadas. Tem igreja na França, igreja na Alemanha, igreja na Holanda que virou supermercado, virou cinema, virou shopping. Irmãos, como é que isso pode acontecer, irmãos? Eles toleraram aquilo que não podia ser tolerado. Liberalismo teológico. Irmãos, liberalismo teológico é uma praga, irmãos. O liberal, ele nega a autoridade da Escritura. Pergunta para o liberal o que ele acha da criação, do Gênesis. Isso aí é um mito. Ele nega a sobrenaturalidade da palavra.
Cuidado com esse tipo de gente. Cuidado. Eles são ateus práticos. Eles são como parasitas. Eles entram no corpo e eles começam a sugar. Eles não fundam uma igreja. Eles não plantam uma igreja. Eles não abrem um seminário. Eles não fazem nada. Quando muito, eles fazem ação social. Mas esse pessoal, eles são ateus práticos. Mas eles entram com esse ensino liberal. Eles começam a questionar a inerrância das Escrituras. Você já viu aí gente por aí, famosa, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada? Isso é liberalismo, irmão. Isso mata a igreja. A Bíblia não precisa ser atualizada. Ela é a palavra de Deus. É viva, eficaz, é inerrante. Vamos parar com esse negócio. Não precisa atualizar a Bíblia. A Bíblia não precisa ser atualizada, irmão. A Bíblia é atual. Precisamos cuidar da doutrina, irmãos. Não podemos tolerar aquilo que Deus não tolera na nossa casa. Cuidado. Sabe qual que é o caminho da apostasia? O caminho da apostasia é um caminho que ele é trilhado por muita gente. É assim. Primeiro você questiona a verdade. Muita gente questiona a verdade. Ok. Faz parte. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente pode ter algum questionamento. Faz parte. Mas aí, algumas pessoas não só questionam a verdade, mas elas se afastam da verdade. E aí, algumas pessoas não só se afastam da verdade, mas elas se voltam contra a verdade. É o caminho. Primeiro questiona, depois se afasta, depois se volta contra a verdade e por último, que é o que a gente tem visto aí demais, você cria uma verdade alternativa para poder justificar o seu modo pecaminoso de viver. É só olhar, irmãos, para a sociedade. É assim que funciona. Eu quero viver do meu jeito. Só que a verdade de Deus diz que eu não posso viver do meu jeito. Que isso é contrário aos princípios de Cristo. E aí o que eu faço? Eu dou uma nova interpretação à Bíblia para justificar a minha maneira de viver. E aí é só você olhar hoje em dia. Hoje em dia a gente tem igreja para todo gosto. Já ouviu falar igreja inclusiva? O que é igreja inclusiva, irmãos? Eu quero viver do jeito que eu quero, mas eu também quero congregar na igreja. Então eu vou criar uma igreja para mim, ué. Pronto, acabou. Eu crio uma igreja para mim e vou continuar vivendo do jeito que eu quero. É a igreja inclusiva. É só olhar para as igrejas da prosperidade, irmãos. Eu não quero ouvir falar sobre pecado, eu não quero ouvir falar sobre arrependimento, eu não quero ouvir falar sobre negar-se a si mesmo, eu quero ouvir falar de dinheiro. Eu quero ser rico. Eu quero satisfazer a minha concupiscência. Então eu vou para uma igreja e vai falar aquilo que eu quero ouvir. Não foi isso que Paulo disse lá atrás? Que nos últimos dias as pessoas procurariam mestres segundo a sua própria cobiça? Pronto, irmão, esse tempo chegou. É esse tempo que nós vivemos. Irmãos, existem muitos conceitos na nossa sociedade e tem muita gente crente que tem abordado temas culturais, temas sociais e tem abordado de maneira totalmente incompatível com a palavra de Deus, irmão. Sexualidade, aborto, divórcio, feminismo, ideologia de gênero. O que a Bíblia diz sobre isso? Qual que é o conceito de Deus sobre isso, irmãos? Irmãos, ok, o mundo tem o conceito deles, mas qual é o conceito de Deus sobre isso? As pessoas não importam, para as pessoas não importa o que a Bíblia diz, não é bem assim, a Bíblia precisa ser atualizada, a gente precisa flexibilizar. Interessante que eu tenho um amigo que estudou comigo na faculdade, e na época da faculdade, rapaz, o cara era crente. A gente participava de grupos juntos lá na faculdade, grupos de evangelismo. O cara, sabe, veio de uma igreja tradicional. E a gente se formou na faculdade e a gente continuou amigo pelas redes sociais. E eu fui vendo a transformação na vida desse cara. Um cara que era
crente, né? Acredito eu, parecia ser crente. E aos poucos, pela maneira como ele ia colocando ali os seus pensamentos, você ia vendo que a mudança foi acontecendo na mente daquele cara. Até que um dia, alguns anos depois, ele colocou lá na rede social, olha, mudei a minha interpretação sobre a Bíblia. Não acredito mais que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Não acredito mais nisso. Para mim, a Bíblia é fruto de uma cultura. Uma cultura que não pode mais ser aplicada nos dias atuais. Uma cultura preconceituosa. Esse meu amigo, ele foi tragado pela apostasia. E é sempre uma luta entre verdade e verdades. No final das contas, a nossa batalha é sempre verdade e verdades. Ou a gente acredita na verdade, ou a gente acredita nas verdades que estão por aí. Então, sejamos crentes, irmão. Sejamos crentes. Sejamos crentes. Não podemos tolerar aquilo que Deus não tolera. Terceiro ponto. Tenha coragem para ser diferente. Tenhamos coragem para sermos diferentes. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Abre sua Bíblia lá. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Paulo falando para o jovem Timóteo, seu filho na fé. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nota como é que Paulo começa esse trecho aí, esse versículo. Pois haverá o quê? Tempo. Esse tempo não tinha chegado naquela época, mas chegou hoje, irmãos. É esse tempo aqui que nós vivemos. As pessoas, elas querem viver do jeito delas. E elas cercam-se de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Não importa o que a Bíblia diz, não importa o que Deus diz, não importa que eu quero viver assim e eu vou viver assim. E se para viver assim eu preciso abrir uma igreja que fale aquilo que eu quero ouvir, eu vou para essa igreja que fala o que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir verdade do Evangelho. Estou nem aí para isso. Eu quero viver do meu jeito, segundo a minha própria cobiça. Então eu me cerco de mestres que digam aquilo que eu quero ouvir. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Irmãos, essa geração que nós vivemos e que os nossos filhos também vão viver, elas não suportam a verdade. Essa geração não suporta a verdade. Por conseguinte, essa geração não suporta a sã doutrina. Por isso que Paulo fala que haverá tempo em que eles não suportarão a sã doutrina. Interessante que Paulo fala para Tito, lá no capítulo 2, versículo 1, Paulo fala assim: Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo fala, olha, eles não suportarão a sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Não interessa se eles não suportam. Nós somos chamados para pregar, para falar aquilo que convém à sã doutrina. Nós, irmãos, e os nossos filhos, nós precisamos ser a geração do tu porém. Tu porém. Leia lá a carta de Timóteo, você vai ver.
ele fala, tu porém, tu porém, tu porém. Em Tito ele fala, tu porém. Ele vai falando do estado do mundo, do estado das coisas, e depois ele fala, tu porém. É mais ou menos como os nossos pais, né, diziam pra gente, quando a gente era criança, né? Ah, mas todo mundo faz. Aí a nossa mãe dizia, mas você não é todo mundo, né, amigo? Tu, porém, você vai viver de outro jeito. Esse não é o seu padrão, é o padrão dos outros. Não é o seu padrão. Paulo está dizendo ao Timóteo, tu, porém, seja diferente. Ô Tito, tu, porém, seja diferente. No entanto, entretanto, sobretudo, todavia, você não vai viver desse jeito. Porque você não é desse mundo. Existe um padrão no mundo. E o padrão do mundo, ele faz oposição ao padrão de Deus, irmão. Então, para criar filhos que sejam aptos a enfrentar esse mundo pós-cristão, a gente precisa, desde o início, ensinar aos nossos filhos que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Interessante que nossos filhos vão crescendo, né? E a gente começa a ter algumas experiências que eles vão trazendo pra gente, né? Teve um dia que eu estava colocando a Laurinha para dormir, minha filha, e nesse momento de dormir, mulher abre o coração demais, né? Mulher gosta de falar, né? Às vezes eu sento lá no quarto com a Laurinha e com a Luísa para botá-las para dormir, e aí elas começam a falar. E nessa de falar, às vezes elas falam algumas coisas que abrem uma janela do coração para que eu entre ali e fale alguma coisa de Deus para elas. A gente tem que aproveitar as janelas do coração dos nossos filhos, né? A gente aprendeu isso até no curso lá de educação de filhos, a maneira de Deus. E numa dessas aí, a gente conversando, batendo papo ali na hora de dormir, a Laura virou para mim e falou assim, papai, você sabia que quase... Isso já tem uns 2 ou 3 anos, tá, irmãos, que ela me falou isso. Ela tá com 9 hoje, na época ela tinha uns 7. Ela falou assim, você sabia, papai, que quase todos os amiguinhos da minha turma, os pais deles são divorciados? Falei, é mesmo, minha filha? Eu fiquei surpreso dela ter percebido isso. Para ela, isso foi uma coisa assim, pai, não tem, todos os meus amigos, os pais são divorciados, não tem um. Eu falei, é uma oportunidade. Conversei com ela, falei, minha filha, olha, Deus fala isso sobre o casamento. Minha filha, quando você crescer, você tem que procurar um homem cristão para você se casar. Porque quem sustenta o relacionamento, o casamento, é o nosso compromisso com Deus. Eu comecei ali, irmãos. E aí ela já entendeu. Epa, todo mundo se divorcia, mas opa, aqui é diferente. A gente precisa ensinar os nossos filhos a ser diferente, irmão. Ele vai olhar, a professora vai falar alguma coisa lá na sala de aula, e aí ele vai olhar e vai falar, não foi isso que eu aprendi. Meu pai não me ensinou isso. Na igreja, eu não aprendi isso. Um dia eu estava lendo um livro, a gente lê um atlas. Eu comprei uns livros, uns atlas assim, que falam curiosidades, né? História do mundo, aí curiosidades sobre geografia, sobre história. E aí, às vezes, a gente fica lendo esses livros antes de dormir. E aí, isso tem pouco tempo, aí tem uns 3 meses eu estava lendo. A Laura estava lendo esse livro para mim lá, a gente estava lendo, conversando. Qual é a profundidade do mar? Quais são os oceanos que existem? A gente começa a ler essas curiosidades. Ela gosta. Aí um dia ela foi ler sobre o planeta Terra. E aí ela começou a ler. Porque o planeta Terra, o livro, né, dizendo, né? O planeta Terra, ele passou a existir há milhões de anos, e ele é fruto de uma composição de gases e uma explosão e aquela teoria. Aí ela olhou para minha cara, eu não falei nada, ela olhou para minha cara e falou assim, papai, que loucura!
Falei, minha filha, que loucura. Tem quem acredite nesse negócio. O mundo surgiu do nada. Mas a gente não acredita nisso. A gente acredita que o universo foi criado por Deus, pela palavra, pelo poder da palavra de Deus. Então ela já começou a entender, opa, é diferente. Que é diferente. Interessante, irmãos, que o mundo, o mundo, estou falando sistema de valores, tá, irmãos? O mundo, sistema de valores, porque existe um mundo físico que Deus criou para nós desfrutarmos desse mundo, tá? Natureza. Então, quando eu falo mundo, entenda sistema de valores. Eu não estou falando das pessoas, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, tá bom? Então, eu estou falando do sistema de valores. Então, o mundo, o sistema de valores, ele odeia o Evangelho. E você sabe por que ele odeia o Evangelho, irmãos? Por causa de uma coisa muito simples. Por causa da palavra, por causa da verdade. João 17,14. João 17,14. Olha só o que Jesus disse. Interessante, irmãos, esse texto. Diz assim, Jesus disse assim, eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus está fazendo uma oração aqui. E ele está falando para Deus assim, Deus, Pai, eu tenho dado aos teus filhos, aos meus discípulos, a tua palavra. E o que aconteceu? E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, por que o mundo odiou os discípulos de Jesus? Por causa da palavra. Toda a guerra da igreja, toda a batalha da igreja, é uma batalha pela verdade, irmãos. O mundo não suporta a verdade, a sã doutrina, eles não suportam isso. O sistema mundano não suporta a sã doutrina. E essa batalha que a gente trava com os nossos filhos em casa. Qual é a verdade que os nossos filhos estão acreditando? Nossos filhos, eles têm que ser a geração do tu porém. E nós também temos que ser essa geração. A geração do contra. A geração que vai contra esse sistema de valores. A geração que não abre mão da verdade, mesmo que isso custe o ódio do mundo. É chato ser ridicularizado. É legal ser ridicularizado? Você chegar numa sala de aula, numa universidade, para o pessoal aí mais jovem que está na universidade, e o professor começa a falar um monte de coisa lá que totalmente incompatível com o Evangelho. E aí você fica até acanhado, né, de falar alguma coisa, porque eu vou ser ridicularizado aqui. Irmãos, a gente não deve temer isso. Não deve temer. Porque já estava escrito que o mundo faria oposição à verdade de Deus. Então a gente tem que estar apto a suportar o ódio, a suportar a hostilidade, para defender aquilo que a gente acredita como verdade de Deus. Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. No mundo onde tudo é relativo, nossos filhos têm que buscar a santidade na palavra, na verdade de Deus. Irmãos, sabe qual é a diferença entre algo vivo e morto? Algo sem vida e algo com vida. Pega um pedaço de galho de árvore, um pedaço de pau, e joga num rio. O que vai acontecer com esse galho? Com essa madeira? O que vai acontecer? Ele vai ser o quê? Levado pela correnteza. Não é assim? Ele não tem vida. Ele vai seguindo o curso daquele rio ali, vai embora. Mas e algo com vida? Se algo tem vida, irmão? Vocês já viram algumas espécies de peixe, quando eles vão se reproduzir, eles nadam contra a correnteza do rio, porque o local de reprodução é lá em cima. Mas se o peixe estiver morto, ele não nada, irmão.
ele está morto, ele é levado. Então, aquilo que não tem vida é levado, é arrastado pela correnteza. E o que tem vida? Aquilo que tem vida. Não, aquilo que tem vida se move, tem vontade própria. Nada contra a maré. A gente não pode ser arrastado como se a gente não tivesse vida. A Bíblia fala que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O mundo não tem vida. As pessoas que não têm Cristo, elas estão mortas. Então elas vão ser arrastadas mesmo. O curso do mundo vai ser o curso delas. Mas não é a nossa realidade. Não é a nossa realidade. Nós temos vida em Deus. A gente tem a capacidade de discernir espiritualmente as coisas. Discernir entre o certo e o errado. É interessante, irmãos, você parar para pensar o seguinte: no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu círculo de amigos que não são cristãos, todo mundo bate palma para tudo que você fala? O seu discurso, ele é aquele discurso queridinho, não causa impacto na vida de ninguém. É aquele discurso bom, ai, nossa, o fulano só fala coisa bonitinha. Irmãos, se isso acontece, irmãos, pode ser que tenha alguma coisa errada com a gente. Porque o normal é a nossa vida, é o nosso discurso causar algum desconforto nas pessoas. Esse é o normal. Então, se o nosso discurso é sempre confortável, nossa, o fulano chegou, aí senta lá com a galera da faculdade, com a galera do trabalho, e a galera fala sobre tudo, sobre todos os assuntos, e você está ali concordando com tudo. Não, é isso mesmo. Fala sobre aborto. Não, é isso mesmo. Fala sobre ideologia de gênero. Não, é isso mesmo. Cara, você concorda com tudo, então tem alguma coisa errada, irmão. Tem alguma coisa errada. Nós não somos desse mundo. O nosso discurso não pode ser o mesmo discurso do mundo, das pessoas que não têm vida, das pessoas que estão mortas. Coloca outro slide aí, Calil, por favor. Irmãos, o mundo é pós-cristão. É verdade. Mas nós não somos deste mundo. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo, irmãos. Então, tenha coragem de ser diferente e de ensinar para os nossos filhos que a gente precisa ser diferente. A gente precisa viver uma verdade que o mundo não aceita. O mundo odeia a verdade de Deus. Quarto ponto. A gente já está caminhando para o final, tá, irmãos? Quarto ponto. Esse é um ponto muito simples, irmãos. Preparar os filhos para um mundo pós-cristão. Fale sobre a eternidade com os filhos. Sem a esperança do céu, é impossível suportar as aflições desse mundo. Nós precisamos falar sobre a eternidade com os nossos filhos. João 14, 1 e 2, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Então os discípulos, eles estavam com o coração atribulado. Estava turbulento. E qual foi a esperança que Jesus deu para eles naquele momento ali? Olha, não se turbe o vosso coração. Crê em mim, eu vou preparar um lugar para vocês. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos que a nossa esperança não se resume a esse mundo. Nossa esperança está em outro lugar, em outra pátria. Essa é a nossa esperança. Joe Owen disse que pensar no céu fortalece a nossa fé. Pensar no céu fortalece a nossa fé. Há um
um mês atrás, mais ou menos atrás, eu estava balançando o Samuel, meu filho, num balanço, né? Estava balançando ele ali no balanço e tal, e ele ali, curtindo, né? Ele tem 3 anos, né? Ele estava curtindo ali. E aí, de repente, ali no meio entre uma balançada e outra, ele virou para mim e falou assim, papai, um dia eu vou morar no céu com Jesus? Me fez uma pergunta. Eu achei estranho aquilo, no meio da brincadeira, o menino está me perguntando um negócio desse. Aí eu falei, você crê em Jesus? Ele falou, creio. Aí eu falei, então vai, ué. Então você vai morar no céu com Jesus. Aí beleza, passou. No dia seguinte, fui balançar o Samuel de novo. No meio da balançada, papai, vou morar no céu com Jesus? Falei, você acredita em Jesus? Ele falou, sim. Falei, ué, então vai, ué, morar no céu. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, rapaz, esse menino está pensando em morar no céu, que bênção, que coisa boa. De alguma maneira, a eternidade, esse conceito de eternidade já entrou no coração dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Com todas as dificuldades que a gente tem, todos os problemas que todas as famílias têm, a gente precisa inculcar isso na cabeça dos nossos filhos. Falar sobre a eternidade. 5º ponto. Já estou terminando, tá, irmãos? 5º ponto. Esse ponto aqui, irmãos, eu considero um dos mais importantes para preparar os nossos filhos para viver no mundo pós-cristão. É tão importante quanto ser crente. Tá bom? Ensine seu filho a amar a igreja. Ensine o seu filho a amar a igreja. Irmãos, isso é importante demais. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. Tem um texto lá em Timóteo, em 1 Timóteo, que, assim, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei, assim, impactado com esse texto. Eu já tinha lido, mas eu parei para pensar sobre esse texto. E é muito impactante. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Abre a tua Bíblia lá, 1 Timóteo 3, 14 e 15. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Que palavra poderosa. Paulo fala assim para ele, Timóteo, eu escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, a igreja, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, Jesus diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Você já fez uma obra? Você já construiu uma casa? Eu já fiz obra, irmão. Tem que ter muito cuidado com as colunas. Colunas, né? A gente estava fazendo a reforma ano passado na casa, onde a gente mora atualmente. E a gente fez um projeto para casa. E aí, projeto bonitinho, bota uma janela aqui, abre outra janela ali e tal. Quando foi executar o projeto, o pedreiro começou a quebrar. Aí ele me mandou uma mensagem e falou, ei, seu Rômulo, tem uma coluna aqui. Não vai dar para fazer essa janela onde a arquiteta planejou. Porque eu não posso mexer na coluna. Porque se eu mexer na coluna, cai a parede inteira. Falei, então não mexe na coluna. Deixa a coluna aí. Liguei para o arquiteto e falei, muda o projeto. A gente mudou o projeto. Irmãos, a coluna é o que sustenta. A coluna sustenta. Você tirar a coluna da casa, você tirar a coluna do prédio, cai. A igreja é a coluna da verdade. Tira a igreja do mundo, irmãos. Acabou a verdade no mundo. Porque a verdade de Deus se manifesta no mundo através da igreja. Não é através da política, não é através das universidades, não é através da ciência. Não é. É através da igreja. A igreja é a única fonte de resistência nesse tempo do fim. É a única. E baluarte? Você sabe o que é um baluarte?
Baluarte é uma fortaleza inexpugnável, inconquistável. É um local absolutamente seguro. Irmãos, a igreja é a coluna e é o baluarte da verdade. A igreja tem problemas, irmãos, não nego. Porque nós somos da igreja. Nós somos a igreja. Então, se nós somos a igreja, é óbvio que a igreja tem problema. Porque nós temos problemas. Nós somos pecadores, irmãos. Mas pense o seguinte: foi por essa igreja pecadora, foi por essa igreja cheia de problema, que Jesus Cristo veio e morreu. Por essa igreja, irmão. Jesus Cristo não morreu pelo mundo inteiro. Jesus morreu pela igreja. Jesus morreu pela igreja. E Ele é que sustenta a igreja. Por isso é que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. É porque a gente é forte? É porque a igreja tem alguma força em si? Não, irmãos. Quem sustenta a igreja é Cristo. Ele é o cabeça da igreja, a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, irmãos. Não fale mal da igreja para o seu filho. Não fale mal da igreja para o seu filho, irmão. Tem alguma coisa contra a igreja? Procura a liderança da igreja, conversa. Se tem alguma coisa contra alguém da igreja, procura esse alguém, conversa. Age biblicamente. A igreja é a fortaleza e a coluna. Passa o slide aí, Calil, por gentileza. Olha essa frase aí. Olha essa frase aí que está aí no slide. Nunca esqueça dessa frase. Quem ama a Cristo, ama o corpo de Cristo. Eu não sei nem quem falou essa frase. Eu ouvi, tá? Ouvi aqui na igreja. Não lembro quem falou. Quem ama a Cristo, ama o corpo de Cristo. Irmãos, desconfie de quem diz que ama a Cristo, mas não quer envolvimento com o corpo de Cristo. Você quer casar com uma pessoa, você vai casar só com a cabeça dela, não vai casar com o corpo? Que loucura é essa? Não, irmão. Quem ama a Cristo, ama o corpo de Cristo. Tá bom? Desconfie da pessoa que fala assim, não, eu sou cristão, mas eu sou um lobo solitário. Eu ando sozinho, eu me basto. Não é muito a cultura do nosso tempo, né? Eu me basto, eu não preciso caminhar com ninguém, não. Eu estou aqui na minha casa, eu faço minha oração sozinho, eu assisto uma pregação no YouTube, está tudo tranquilo. Eu não preciso caminhar com a igreja. Desconfie dessa pessoa, irmão. Desconfie se essa pessoa realmente ama Cristo. Quem ama a Cristo, ama o corpo de Cristo. Então, traga o seu filho para a igreja. Traga o seu filho para conviver com a igreja, irmãos. E aí, ele convivendo com a igreja, ele vai aprendendo a amar a igreja. Vou contar uma história para vocês aqui, que aconteceu com a minha família. Irmãos, já estou encerrando, tá, irmãos? Como diz o pastor Marconi, né? O tempo sempre está contra os pastores e contra os presbíteros. Durante a pandemia, no início da pandemia, foi um tempo muito difícil, porque nós fomos obrigados a fechar a igreja durante um tempo. Foi muito difícil. E nós ficamos alguns meses sem vir à igreja, eu, Vanessa e os nossos filhos. Porque nós não podíamos vir, estava fechado. E a gente respeita as leis do nosso estado, né, do nosso Distrito Federal, do nosso país. E aí eu lembro que, depois de mais ou menos uns 5 a 6 meses ali, com tudo fechado, o governo aqui local do Distrito Federal autorizou a volta aos cultos presenciais com uma série de restrições. E nesse tempo, em que a igreja ficou fechada, a gente assistia as programações pelo YouTube. Nunca deixamos de pregar a palavra de Deus. Pregávamos do jeito que era permitido na época. E a gente assistia a pregação do pastor João Geraldo e as crianças assistiam também ao IPBC Kids pelo YouTube. Era uma bênção. Glória a Deus que nós tivemos essa ferramenta naquela época. E aí eu lembro que em determinado momento,
mais ou menos em outubro de 2020, eu falei para a Vanessa, a gente precisa voltar para a igreja. Precisa voltar a congregar presencialmente. Vamos conversar com as crianças, vamos dizer para ela que nós vamos voltar para a igreja. Mesmo que não tenha nenhuma outra criança lá, nós vamos. Chega de ficar em casa. Já estamos há 8 meses em casa. 6 meses que era obrigatório ficar em casa, e mais 2 meses que a gente não estava indo porque a gente estava acomodado. A palavra é essa. E aí eu lembro que eu cheguei para a Laura, minha filha, e falei assim, Laurinha, amanhã nós vamos à igreja. Amanhã é domingo. Nós vamos para a igreja. Sabe o que ela falou para mim, irmão? 2020 isso. Ela falou para mim assim, papai, para que ir na igreja? Se eu posso assistir tudo pelo YouTube. Falei, como assim? Para que igreja? Eu estou aqui, eu sento no sofá, eu vejo pelo YouTube. Irmãos, aquilo ali chocou a minha vida, irmão, naquele momento. Eu olhei para aquela cena, aí eu conversei com a Vanessa, falei, nós vamos voltar para a igreja. Ah, mas não tem nenhuma criança. Nós vamos voltar para a igreja. Minha filha, ela pode até ser desigrejada quando ela for mais velha, mas eu não vou contribuir em nada para isso. Vou levar para a igreja. Aí nós vimos para a igreja. Aí nós revezávamos, ficava com as crianças, cada um ficava, eu ficava um pouquinho, a Vanessa ficava um pouquinho. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Congregar é um mandamento. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Não congregar é algo excepcionalíssimo. Só se alguém chegar para você e falar assim, não vá. Não vá porque é proibido. E mesmo assim, algumas exceções. Temos lugares no mundo onde há governos que são hostis ao evangelho, né? E há países onde não é permitido a reunião dos crentes. E mesmo assim os crentes se reúnem. A igreja primitiva, lá em Atos, se você for ler, diz que eles perseveravam unânimes no templo. Eles iam todos ao templo, todos. E é um desafio, irmãos. Irmãos, é um desafio. Não pense que é fácil, não é fácil. Trazer criança para a igreja, meu Deus, é difícil demais. Sério, irmão, eu estou falando sério. Domingo, para mim, não é dia de descanso. Domingo, para mim, é o dia mais cansativo da semana. Eu me arrebento no domingo. Pergunta ali para a Vanessa, ali, ela sabe, a minha esposa sabe. Eu sento aqui, no domingo à noite, nesse banco aqui. Se Deus quiser, a gente vai botar acolchoar ele, botar ali um negocinho para ficar mais confortável. Eu chego aqui no domingo à noite, eu sento aqui com as crianças, às vezes chego atrasado, todo arrebentado. A sensação que eu tenho às vezes é que eu fui atropelado por um trator, sabe? Eu sento assim, eu falo, meu Deus, me ajuda. Porque é muito difícil, irmão. Não é fácil. 5 horas da tarde, o culto começa às 7. Para eu chegar no horário, 5 horas eu tenho que começar a dar banho. Aí a Vanessa vai pentear o cabelo das meninas, aí vai jantar. E mesmo assim, às vezes eu ainda chego atrasado. É um desafio. Mas nós, como pais, nós temos a obrigação de fazer isso. É a nossa obrigação. É cansativo, irmãos. É trabalhoso. Mas não existe outra opção. É essa? É isso, irmãos. É isso. Traga o seu filho para conviver na igreja. Traga ele para conviver na igreja. E aí, depois de todo esse sacrifício que nós passamos, pós-pandemia, de revoltar, de trazer as crianças para a igreja. Recentemente eu estava aqui, a gente estava preparando aqui a gente teve um evento aqui, né? Pouco tempo atrás, Causos, Caldos e Louvores. Um evento dos casais. E aí a gente veio no sábado para preparar a igreja. A gente veio preparar a igreja para o evento. E aí, estava a minha família, estava aqui, estava a família do Daniel, presbítero, estava a família do Sebastião, presbítero, e tinha algumas outras pessoas aqui com a gente. E a gente estava aqui arrumando bandeirinha, tal, organizando.
E a Laura, minha filha, veio comigo. Ela falou, papai, quero ir com você. Eu falei, vamos. E a gente estava arrumando aqui. Teve uma hora que foi todo mundo embora. Ficou só eu e ela, aqui nesse gramado da igreja aqui. A gente estava arrumando alguma coisa ali. Aí, irmãos, ela virou para mim e falou assim, papai, como é que faz para ser membro da igreja? Como é que funciona isso? Aí eu falei, minha filha, tem os membros comungantes e os membros não comungantes. Ela, qual que é a diferença? Eu falei, não, os membros não comungantes, eles não fizeram a profissão de fé. O que é profissão de fé? Eu falei, profissão de fé é você confessar publicamente a sua fé em Jesus. Comecei a explicar para ela a dúvida dela. Ela virou para mim e falou assim, pois é, papai. Então, quando eu crescer, eu quero ser membro dessa igreja. Meu Deus. Glória a Deus. Falei, cara, olha só, a minha filha, de alguma maneira, ela enxergou beleza na igreja. Da mesma maneira que Jesus enxerga a beleza na noiva dele, que é a igreja, os nossos filhos têm que enxergar a beleza na igreja, irmãos. Irmão, não fale mal da igreja perto do seu filho. Se você tem algum problema com a igreja, resolva o problema. Procure a liderança da igreja. Se a sua igreja não é uma igreja bíblica, tem muita gente que assiste pela internet, se a sua igreja não é uma igreja bíblica, não é uma igreja que prega o evangelho genuíno, procure uma igreja bíblica. Tem um monte por aqui. Em Brasília tem centenas. No Brasil tem milhares, irmãos. Não é só a nossa, não. Tem um monte. Tem muita igreja fiel nesse país. Tem muita igreja fiel no mundo, irmão. Procure uma igreja fiel e congregue com a sua família. Às vezes a gente tem aquela sensação de que nós somos como Elias. Vai para a caverna e fala, não, só eu que sou crente. Só eu que sobrei. Não tem igreja nenhuma que presta. Não tem, irmãos. Tem. Irmãos, eu vou encerrar, porque já passei do meu tempo. Só queria deixar uma última palavra para os irmãos. Tá? Primeira coisa, resumo. Para preparar os nossos filhos para enfrentar o mundo pós-cristão. Primeiro, seja crente. Segundo, não tolere o que Deus não tolera. Terceiro, tenha coragem de ser diferente. Quarto, fale sobre a eternidade com seu filho. Quinto, ensine o seu filho a amar a igreja. E sexto, eu queria deixar só um conselho prático para os irmãos. Um conselho prático. Faça o culto doméstico na sua casa. Eu sei que alguns acham que o culto doméstico é algo ultrapassado. Não é, irmão. Na minha casa, nós passamos muito tempo sem fazer o culto doméstico. Muito tempo. E nós, esse ano, no início do ano, nós começamos a fazer o culto doméstico. E tem sido uma bênção, irmão. Uma bênção. A gente distribui as tarefas. Olha, hoje você que vai cantar, você que vai trazer a palavra. A gente tem um momento ali que a gente simula uma santa ceia. Aí uma criança traz um pãozinho, a gente toma um suco de uva. E eles ficam a semana inteira ali esperando aquele momento do culto, irmãos. Toda segunda-feira à noite, culto doméstico. Dá trabalho. Teve uns 2 meses atrás aí, mais ou menos, eu não fiz o culto doméstico, estava cansado. Sabe, um dia que foi cansativo, cheguei tarde em casa, Vanessa chegou tarde, a gente estava cansado, eu falei, quer saber, não vou fazer culto coisa nenhuma. Deixa eu sentar aqui, vou ver televisão, vou dormir. Não fiz o culto. Ninguém falou nada. Falei, beleza, ninguém falou nada, tô de boa. Na semana seguinte, na segunda-feira seguinte, o que aconteceu? Me acomodei, falei, não vou fazer de novo, tô cansado. Toda segunda-feira, tô cansado. Aí eu fui botar as meninas para dormir. E aí as meninas viraram para mim e falaram assim, papai, segunda semana seguida e você não faz o culto doméstico, hein? Que coisa. Aí eu olhei para elas, falei assim, meu Deus do céu. Falei, tudo bem, eu já entendi. Vou voltar a fazer. Eu falei para elas, semana que vem nós vamos fazer o culto doméstico. E a gente não vai mais deixar de fazer o culto doméstico. A gente acha que os nossos filhos não estão percebendo, mas eles estão, irmãos. Você acha o quê? Você fala para o seu filho assim, você tem que orar. Você não ora nunca com seu filho, nem na hora de dormir você ora. Ué, você acha que seu filho vai orar? Não vai. Seu filho nunca vê você lendo a Bíblia. Você acha que ele vai ler a Bíblia? Não vai. Irmãos, não tem segredo, não tem
varinha mágica que a gente faz assim, puf, ó, no meu filho é crente. Não, irmãos, é um processo. É um processo de crescimento, de amadurecimento, é um processo cansativo, é um processo, às vezes, onde a gente tem que negar o nosso eu em prol da vida dos nossos filhos. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. É um desafio, que Deus nos dê graça para que os nossos filhos vivam em um mundo onde eles permaneçam firmes na verdade de Deus, na verdade do Evangelho. Eles não se desviem e que nós possamos ser agentes de Deus na vida deles. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor é a verdade, a Tua palavra é a verdade, e nós não vamos abrir mão da verdade, Deus. Nos ajuda, Deus, a sermos pacientes. Nos ajuda, Deus, a negarmos a nós mesmos em prol da vida dos nossos filhos. Nos ajuda, Deus, a sermos crentes. Nos ajuda a amarmos a Tua igreja. Nos ajuda a sermos igreja do Senhor. Tem misericórdia de nós. E nós não sabemos educar os nossos filhos. Nós não sabemos, Deus, mas o Senhor pode nos ajudar. O Senhor pode nos dar graça. Nos dê graça, Deus. Ajuda, Deus, nos ajuda a prepararmos essa próxima geração para que eles possam continuar sendo a Tua igreja, que é a coluna e baluarte da verdade. Nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus, amém.